Hoje eu vou te falar, mais uma vez, da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a histórica e lendária ferrovia em torno da qual se formou o estado de Rondônia. Foi exatamente por causa do primeiro ciclo da borracha que a estrada precisou ser construída. O primeiro ciclo da borracha, ele se iniciou na segunda metade do século XIX e durou aproximadamente 50 anos. Esse ciclo movimentou a economia da região amazônica e fez com que chegassem à floresta amazônica várias levas de migrantes, na sua grande maioria nordestinos. A principal herança desse primeiro ciclo foi a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ligando as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. É bem verdade que, quando a estrada ficou pronta, em 1912, o primeiro ciclo da borracha já havia chegado ao final por causa da concorrência da borracha que era produzida nas colônias inglesas da Ásia. A locomotiva saía de Porto Velho. Durante o percurso, era possível contemplar paisagens como essas, que ficam próximas às antigas estações do Iata e Bananeiras. Mais do que uma viagem de 366 quilômetros, a locomotiva proporcionava um passeio por dentro da floresta, passando por 32 estações até chegar ao hoje bairro do Triângulo, em Guajará-Mirim. A viagem completa era assim: Porto Velho, Santo Antônio, Zigamoche, Teotônio, Pedra Canga, São Carlos, quilômetro 54, quilômetro 74, Jaci-Paraná, quilômetro 104, Caldeirão, quilômetro 114, Giral, quilômetro 154, quilômetro 165, Mutum, Paraná, quilômetro 175, quilômetro 195, quilômetro 202, Abunã, Penha Colorada, Taquarais, Araras, Periquitos, Chocolatal, Ribeirão, Misericórdia, Vila Murtinho, Lages, Iata, Bananeiras, Guajará-Mirim. Então, com o final do primeiro ciclo da borracha, a estrada continuou sendo o único meio de ligação entre Porto Velho e Guajará-Mirim, e a locomotiva era o principal meio de transporte humano, de transporte de pessoas. Entre o primeiro e o segundo ciclo da borracha, a estrada passou ao controle federal durante a década de 1930, e foi aí que se iniciou na região o ciclo do telégrafo. Aliás, o ciclo do telégrafo verdadeiramente se iniciou antes da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O governo federal iniciou a construção de uma linha telegráfica no ano de 1907 entre Cuiabá e Porto Velho. Essa linha telegráfica cortava todo o norte do Mato Grosso por dentro da floresta, sob o comando do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon
essa linha telegráfica foi construída e, durante a sua construção, ela passava por dentro da floresta, deixando povoados dentro dos postos, em volta, dos postos telegráficos. Esses povoados passariam, no futuro, a integrar o hoje estado de Rondônia. Vilhena, por exemplo, Marco Rondon, por exemplo, Vila Rondônia, hoje de Paraná e Ariquemes são alguns exemplos desses povoados que viraram cidades do hoje estado de Rondônia. E aí vem o segundo ciclo da borracha, ou seja, até o início da Segunda Guerra Mundial, a economia da região amazônica estava extremamente parada, mas durante a Segunda Guerra, as forças japonesas dominaram militarmente o Pacífico e, consequentemente, ocorreu a necessidade de que os seringais da Amazônia fossem retomados, fossem recuperados para produzir borracha para as forças aliadas. Então, o Japão passa a dominar o Pacífico Sul e, consequentemente, aqueles seringais que passaram a concorrer com a Amazônia não forneciam mais aquilo que as forças aliadas precisavam para se manter durante a guerra. Novamente, milhares de nordestinos chegaram à Amazônia. Esses trabalhadores passaram a história com o nome de soldados da borracha, e foi exatamente nesse período que a estrada de ferro Madeira-Mamoré voltou a ter importância para o transporte da borracha. Quando a guerra acabou e as economias dos países que protagonizaram a Segunda Guerra se estabilizaram, a estrada perdeu importância comercial até ser definitivamente desativada no ano de 1972. Veja a seguir a cronologia da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Vai, Clarice. 1861. O general Quetim Quevedo sugere a construção de uma ferrovia nos rios Mamoré e Madeira. 1870. O coronel George R. Church funda a Madeira and Mamoré Railway para a construção da ferrovia. 1871. Banqueiros ingleses impõem ao coronel Church a contratação da Public Works Construction Company. 1877. O coronel Church assina contrato de construção da ferrovia com a P.T. Collins. 1879. A P.T. Collins abandona as obras deixando 7 km de linha construída. 1903. Brasil e Bolívia assinam um tratado de Petrópolis. O Brasil assume a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. 1907. Percival Farquhar funda a Madeira-Mamoré Railway Company e compra a concessão de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. 1910. Inauguração do primeiro trecho de Santo Antônio a Jaci, Paraná. 1912. Em 1º de agosto, a estrada de ferro Madeira-Mamoré foi oficialmente inaugurada, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. 1931. Alegando que a ferrovia era deficitária, a Madeira-Mamoré Railway Company interrompe o tráfego. 1972. Desativação da estrada de ferro Madeira-Mamoré. 1980. Inauguração da primeira sala do Museu Histórico Municipal de Guajará-Mirim, em 22 de dezembro. A gente vai voltar a falar bastante ainda sobre a história da Amazônia, essa floresta que é
objeto dos mais diversos conflitos políticos nacionais e internacionais. Foi assim em 2019 e provavelmente continuará sendo em 2020 e nos anos que ainda virão. Te espero nos próximos vídeos, então não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, deixar o seu like ou o seu dislike. Tchau, até o próximo.